Aí, ó, eu sem maquiagem, tá? Eu com o filtro do Snapchat. Eu com maquiagem feita pelo Snapchat. Eu no Friends. Eu no joguinho que eu tô jogando agora, baixei ontem. Eu num filme chamado Risco Duplo. Vocês já viram esse filme? Alguém já viu? É uma bosta de filme, gente. Não podia falar bosta, agora falei. É um filme, não é muito bom, tá bom? Não estou recomendando, mas é um filme que cada vez que passa na televisão, e passa muito, eu paro tudo que eu estiver fazendo para assistir. Essa mulher aí, a Ashley Judd, ela foi enganada pelo marido, o marido foi dar um golpe no seguro, ela incriminou ela foi parar na cadeia, passou anos na cadeia, descobriu que ele estava vivo, ela sai para se vingar. E eu desliguei o negócio. E é uma coisa que me acontece que quando eu vejo esse filme, parece que eu estou lá dentro, parece que eu sou a Ashley Judd, parece que eu sinto as coisas que ela sente, me dá raiva, me dá angústia, me dá desespero. Às vezes eu me afasto um pouco e falo, ai, vai lá, idiota, anda mais rápido. E essa relação é uma coisa que a humanidade faz. A gente sempre tem a capacidade de lidar com ficção. E isso vem desde os primórdios da humanidade. Né? Vocês já viram criança quando está desenhando? E acontece toda uma ação ali no papel em tempo real, que ela fala, aí ele veio para cá, daí e vira um grande borrão, e ela mostra para a mãe e fala, oi mãe, meu desenho. E a mãe fala, que lindo. Não ficou muito legal. Mas ali aconteceu um monte de coisa. Da mesma maneira, os humanos, na pré-história, quando iam fazer lá arte rupestre, nas cavernas, ali, de alguma maneira, eles já estavam se projetando naquele desenho. Né? Mesmo que fosse uma representação da realidade, a hora que você faz uma representação, já é uma outra coisa. O tempo todo, a gente está se perguntando quem eu seria. Né? O tempo todo a gente se pergunta, quem eu seria se eu tivesse 10 milhões? Quem eu seria se eu tivesse num acidente de avião? Se eu morasse na Etiópia? O tempo todo a gente está fazendo essa simulação. É claro que é uma mentira, né? A gente não consegue estar no lugar de outra pessoa. A gente só pode ser a gente mesmo. Mas na hora que eu simulo na minha cabeça, eu estou ampliando a minha visão de mundo. Eu estou conseguindo. Essa característica está ligada à empatia, está ligada à capacidade de formular hipóteses, de prever desfechos para situações. E a nossa imagem, o que a gente produz de imagem com a gente mesmo no mundo, é uma ficção também, né? Quando você se veste de um certo jeito, quando você gesticula de uma certa forma, você está propondo para as pessoas que elas vejam de você o que você queria mostrar. Isso é uma ficção. Eu fui percebendo na vida, desde criancinha, quando eu entrei na escola, que existia, principalmente em relação ao gênero, um estatuto de regras muito malucas que eu não conhecia e que se você não seguisse esse estatuto, que determinava exatamente tudo que o menino precisa fazer para jamais, em hipótese alguma, se assemelhar a uma mulherzinha, você ia sofrer violência. E era um estatuto maluquíssimo, gente. Tinha regra. Por exemplo, vocês sabiam que não podia chupar picolé? Não podia. Você podia comprar um picolé, você podia chegar no colégio com picolé, você podia lamber o picolé, você podia morder o picolé, mas você não podia chupar. É coisa de viadinho. Era isso que me falava. Um menino, uma vez para mim, chegou, juro por Deus, a gente estava brincando, jogando bola de gude, e aí ele era um pouco mais velho que eu, acho que tinha uns 13 anos, e ele falou, sabia que meu pai me deixou colocar um brinco? Eu falei, tá, legal. Aí ele falou, como se eu tivesse perguntado, na orelha esquerda, né? Porque na orelha direita é viado. O que quer dizer isso, gente? O que acontece com o contato do metal neste lóbulo que não acontece nesse? Da onde que vem essas bobagens? E a gente está lidando com isso o tempo todo. Pensa, a mulher que ela se sente menos feminina quando ela corta o cabelo. Por que a gente não aceita um cara de saia? Por que a gente está lidando com essas regras o tempo todo como se elas fossem de verdade? E o coletivo, ele reage com muita violência quando a imagem que ele espera de você não é a que você dá. Todo mundo aqui lembra, por exemplo, da história da Geise Arruda. Vocês lembram disso? Quem lembra? Lembra, né? A Geise Arruda foi isso. Ela foi para a faculdade com um vestidinho que ela achou bacana. E nisso, toda a coletividade se sentiu no direito
de interferir com ela, de gritar, de xingar, de passar a mão. Graças a Deus que ela soube capitalizar com isso, e eu quero que ela ganhe muito dinheiro. Mas eu vou mostrar para vocês um cara, peraí. A sua imagem é uma ficção, isso eu já passei. Dá para ver, não dá para ver muito, né, essa imagem. Ficou pequenininha. Isso aí é um desenho de um cara, de um artista brasileiro chamado Flávio de Carvalho. Por favor, não confundir com o Olavo. O Flávio de Carvalho era desses caras multitalentosos. Ele era arquiteto, escritor, poeta. E ele ficava incomodado. A questão dele não era nem gênero, ele estava falando de outra coisa. Ele ficava incomodado que o brasileiro, ao se vestir, reproduzia o que o europeu fazia. Só que no nosso clima, né? A gente passa calor, a gente vive na umidade. E usava terno e gravata. Ele achava isso uma babaquice, ele achava isso uma idiotice. E aí, em 57, ele propôs esse traje aí, para ser o traje do brasileiro. E aí, eu sei que não dá para ver direito, mas ele vai pensando de uma maneira bem pragmática. Uma roupa que seja fácil de lavar, que não sue. Ele fala ali que sirva a gordos e magros. Diminui as guerras, ele fala, porque a pessoa fica mais livre. E aí, nesse ano mesmo, ele saiu à rua com o traje dele. E eu queria que vocês observassem essa movimentação em volta do Flávio de Carvalho. Em 2014, esse artista aí, o Yuri Tripodi, meu amigo, fez essa roupa, chamava Biquíni Quadradão, porque é feito de quadrados, né, de tecido. E isso é ele andando no Porto da Barra, em Salvador. E tem na internet o vídeo, se vocês forem procurar, vocês vão achar. As reações são as mais estapafúrdias. Tem gente que dá risada, tem gente que filma, tem gente que vai atrás dele, tem gente que joga coisa, tem gente que bate, tem gente que chuta. E que sociedade é essa que a gente cria com essas regras, né, com esse estatuto de conduta completamente aleatório e completamente sem sentido, que faz com que uma pessoa, diante disso, diante de uma roupa que não se considera adequada para aquele ambiente, acha que o melhor a fazer é dar um chute, é bater em alguém. Mas a nossa sociedade, né, a humanidade sempre vai achando jeitos de subverter esses estatutos. Isso daí é uma imagem, a gente não sabe direito de quem que é, mas é de alguém na Segunda Guerra. Tem muito pouca informação sobre essas imagens. Um pesquisador alemão descobriu, por acaso, ano passado, mas são imagens da Segunda Guerra, bem nos campos nazistas. A gente não sabe se eles são soldados, se são gays, se são héteros. Não tem muita informação sobre eles. Essa é outra imagem. Isso aqui no estado de Nova York, nos Estados Unidos, no interior, tinha essa casa chamada Casa Susana. Isso ali, finalzinho, comecinho dos anos 60, era uma casa que era uma hospedaria em que as pessoas pagavam para passar uns dias em que elas pudessem se vestir de mulher, né? Os homens podiam ir lá e ficar vestidos de mulher e conviver, e tomar um chá, e passear pelo campo. A gente também não sabe se eram gays, se eram pessoas trans, porque nessa época era tudo muito misturado, né? Aqui no Brasil, a gente sempre teve o carnaval. O carnaval sempre foi o espaço onde a gente podia dar uma burlada nessa regra. Como nos Estados Unidos você tem o Halloween, que também é um espaço onde você pode mudar um pouquinho as coisas. Isso daí é de um carnaval no Rio de Janeiro em 47, mas a gente tem registro, desde o século 17, a gente tem registro desse tipo de baile, desse tipo de festa, baile de sujos, onde os homens se vestem de mulher. Já aconteceu desde o primeiro carnaval no Rio de Janeiro, já tinha isso. As mulheres nunca tiveram muito acesso a poder fazer esse tipo de transformação com a própria imagem, né? Sempre foi mais restrito a elas. E o carnaval foi a origem de muitas drag queens no Brasil. Uma delas é essa, Laura Division. É uma figura importantíssima para o Brasil. A Laura é uma artista que ela criou uma cena no Rio de Janeiro, nos anos 70 e 80, porque ela chamava as pessoas para participar do show e para fazer show. E a Laura, ela tinha um tipo de trabalho performático que estava muito mais próximo, ao meu ver, das artes visuais, das artes plásticas, do que a gente conhece de drag queen normalmente. Ela fazia performances que eram muito bizarras e provocativas, e etc. Mas a gente não vai ver ela nos livros de história da arte, né? A gente não tem uma história da arte para drag. E a Laura, durante o dia, era essa pessoa aqui. Ele era um professor de história
numa escola de ensino fundamental. Essa imagem é de um documentário da antiga TV Manchete, e nesse documentário ela fala que ela se sentia travestida quando ela estava assim. Isso para ela era uma ficção. Para mim é um pouco diferente. Uma coisa que eu fui descobrindo nesses 10 anos aí, circulando pelo Brasil e conhecendo travestis, drag queens, transformistas, e pesquisando essa história, é que para cada pessoa que faz isso, a relação entre ficção e realidade é como se fosse uma digital, é totalmente única. Cada pessoa tem um jeitinho muito particular de lidar com isso. Para mim, o Tá Montada acabou virando uma mistura. Sou eu, não sou. E a sensação de estar travestida não está tão ligada à roupa quanto a uma mudança no olhar. Aquele momento que eu me afasto, eu olho e falo, o que é isso? Que é essa gente? É a hora que eu sinto que eu não estou confortável na minha pele, né? Mas desde os 16 eu já queria me montar. Olha que horror. Olha essa coisinha. Que tristeza. Isso aí era com 16 anos. Eu não queria contar isso aqui para vocês não contam para ninguém, mas com 16 anos eu já ia para boate. Eu tinha um amigo chamado Cris, a gente ia junto para as boates gays, ia ver o show das drags, e eu adorava chegar em casa, me montar, e o Cris tinha uma câmera, e a gente fazia vários filmes juntos, só que eu não deixava ele mostrar para ninguém, porque eu tinha vergonha, não tanto porque eu tivesse medo de uma reação homofóbica, de apanhar, porque isso já acontecia, isso aí já aconteceu a minha vida inteira. E eu sabia revidar bem. Mas porque eu tinha um pouco de preconceito com o status do trabalho de drag queen. Eu achava um trabalho menor, eu achava um trabalho sem intelectualidade. E é uma coisa que depois, quando eu fui conhecer mais a fundo, eu fui vendo que era uma tremenda bobagem da minha parte. Mas nessa época eu via muitos shows dessas aí, são das primeiras drag queens do Brasil, e começaram a cena aqui em Curitiba. Vitória Principal, Gilsona, Brigitte Boulier, Paulita Mouse, entre outras, eram as minhas inspirações, porque a gente estava pegando o comecinho da cena drag, né? Antes a gente falava em transformista, e aí com o filme Priscila, com a RuPaul, lá na metade dos anos 90, a gente foi começar a falar em drag queen, e elas estavam entre as primeiras que a gente tinha aqui. Fui me montar pela primeira vez, só depois dos 30, eu sei que eu pareço que eu tenho 17, mas não é verdade. E aí, lá em Salvador, numa época que eu já estava ligando muito menos para a opinião dos outros, num bar chamado Âncora do Marujo. Essa foi a minha primeira vez, me montando todo lado de uma travesti maravilhosa chamada Marina Garlen, que faleceu há pouco tempo atrás, ativista, inteligentíssima, generosa, incrível. E aí, olha que horror isso aqui. Vocês estão vendo isso? Na minha cabeça, eu achava que eu estava assim. A minha inspiração era essa cantora, Mina, uma cantora italiana que eu adorava, e eu queria fazer um look igual dela. E uma coisa muito engraçada desse trabalho é que quando você pega a ficção e coloca no teu corpo, tem que lidar com todas essas limitações, com erro, com o que não deu certo, com o que não ajustou. E isso é uma característica que eu adoro, porque vai fazendo com que eu me transforme. E eu falo de tudo isso aqui hoje para vocês, na esperança de que a gente entenda que esse trabalho que eu faço aqui, apesar de ser mais evidente, é a mesma coisa que todo mundo faz, né? A gente está o tempo todo sendo ficção. Então, se dá para tirar alguma coisa dessas pessoas que já aconteceram antes da gente, que fizeram esse trabalho antes da gente, é que tem muita regra que é idiota no mundo, que a gente não precisa se fixar nelas, que a gente pode entender de uma maneira muito mais leve, né? Para que você tem que deixar o teu cabelo daquele jeito? Você já se acostumou a achar que era você, mas não é. O teu cabelo não é você, né? Por que você está naquela relação que você não gosta mais? Por que você não pode sair das coisas e voltar? Eu acho que é isso que eu queria contar para vocês hoje. Desculpa se eu me afobei um pouquinho. É isso.